Olá, meu nome é Kátia Galindo, eu sou proprietária da unidade Unhas Cariocas do Shopping SP Market e eu vou mostrar para você o nosso processo de abertura de loja. Vem comigo! Como que eu comecei no ramo, no mercado da beleza? Então eu tenho que voltar um pouquinho lá atrás, ainda na pandemia, quando eu comecei como psicóloga atendendo no período da pandemia. E aí depois eu migrei, fui atender uma rede de franquias totalmente diferente do mercado da beleza, fui atender franqueados ali do campo do imobiliário. E o que aconteceu? Eu me apaixonei pelas franquias. E aí eu pensei, puxa, eu tenho de formação a psicologia, como psicóloga eu gostava muito e ainda gosto do empoderamento feminino, de promover o autocuidado, o reencontro com a autoestima, e aí eu pensei, puxa, tem tudo a ver com o mercado da beleza. E foi daí que eu descobri esse ramo e a unidade Unhas Cariocas. E aí, como que eu estudei esse mercado e a região aqui nos arredores, né? Na verdade, eu moro nessa região há 35 anos, os meus pais já moravam nessa região e a gente sempre frequentou esse shopping aqui. E aí eu pensei, puxa, a distância legal da minha residência hoje. Pensei também no polo aqui nos arredores, então tem muita residência, tem muitas empresas. E o shopping ele tem crescido absurdamente, então desde a época que eu comecei a frequentar para agora, ele tem crescido de forma exponencial. E aí a gente pensou, puxa, legal, já conhecemos os arredores, já conhecemos esse shopping, o público, a gente tem entendido o crescimento que tem sido favorável e a gente pensou, puxa, por que não? E aí, antes de investir nesse shopping, além de ter ali um vínculo afetivo e tudo mais, a gente também foi olhar outros shoppings, outras regiões, porque a gente não queria também tomar decisão só por conta do vínculo afetivo. Então a gente foi estudar na rua algumas localizações, então a gente olhou para Vila Olímpia, para Morumbi, a gente olhou para outros shoppings também na região da Zona Sul, mas o que foi de fato determinante foi além do vínculo afetivo, claro, como eu já mencionei, mas foi também a questão da população. Aqui é um shopping que tem muita gente vindo, frequentando, gente nova, de outras regiões, inclusive, gostam desse shopping. E também a questão da segurança, né? Se a gente for comparar uma unidade na rua para uma unidade de shopping, também foi algo que foi determinante para a gente fazer essa escolha. Agora eu vou falar sobre os serviços que a gente oferece aqui no espaço, né? A Unhas Cariocas, ela tem um método diferente, então ela não só proporciona a remoção da cutícula, mas a remoção da cutícula sem risco. A gente utiliza um método próprio, que é do emoliente e a cureta, e junto, unindo esses dois, a ferramenta que é a cureta e o emoliente, que amolece a cutícula e desgruda a cutícula em 3 segundinhos, a gente proporciona para as nossas clientes não só a remoção sem risco, porque a gente dispensa o uso do alicate, claro, se a cliente não quiser, ela não precisa fazer a finalização no alicate, mas além da remoção sem risco, é um método de tratamento, porque a gente também tem diversos outros produtos que, aliados à remoção da cutícula ainda em mesa, proporciona que essa cutícula seja removida sem risco, seja ainda hidratada e que a cliente consiga ter o processo de home care também na casa dela. E aí, falando dos nossos serviços, né? Porque aqui eu falei do método especificamente. O que a gente oferece hoje dentro da nossa unidade? Remoção de cutículas, tem o manicure tradicional, pedicure tradicional, nós temos o spa dos pés, nós que também utilizamos método próprio, não é esse método convencional que você aí tá acostumada, garanto, venha conhecer, você vai gostar. E a gente também tem outros serviços na cartela, como um alongamento de unhas, a gente tem depilação e tem também a estética. A estética a gente testou, pilotamos aqui na unidade, a ideia é trazer ainda para 2024. E qual que é a importância da gente otimizar o tempo de resposta aqui das nossas clientes, né? A gente está na era da tecnologia, então ninguém, eu como cliente, não gostaria de entrar em contato com o estabelecimento e demorar horas para ser respondida. Quando a gente procura por um estabelecimento para agendar algo, a gente espera, obviamente, agilidade, rapidez. Então a gente consegue entender qual que é o cenário que a gente vive hoje, que é a era da tecnologia, que é a resposta em tempo real. E a gente trouxe isso, esse cenário todo que a gente está vivendo de mundo e trouxe também para dentro da unidade. Então eu acho que é um pouco disso. E aí a gente consegue daí fidelizar pela agilidade, também evitar que a cliente consiga agendamento em outros espaços. Acho que é um pouco disso e um pouco dessa nossa responsabilidade.
E aí, por onde que esses agendamentos eles são realizados? Hoje a gente trabalha com algumas plataformas, mas a oficial mesmo para agendamento é o WhatsApp. Mas falando de outras plataformas que a gente também recebe a demanda, via Instagram, a gente recebe também via Google e também telefone ou presencialmente. Hoje acho que a nossa maior vitrine ainda está no Instagram e a pessoa que posta e quem responde sou eu mesma, né? Então eu tô sempre ali fazendo o que eu posso, não sou de marketing, então se tiver alguém assistindo que manda muito bem, pode fazer contato comigo que eu tô procurando. E também tem o Google, né? A gente, logo quando iniciou na franquia, a gente pegou uma unidade ali com uma nota de 3.8 no Google, hoje a gente atingiu já 4.4 no Google. Também sou eu quem faço essa gestão ali para a gente conseguir entender como está a percepção das nossas clientes. E também recebemos agendamento e perguntas via Google e Instagram. Então são as duas plataformas que a gente utiliza mais hoje. Quanto tempo que a gente leva para cada atendimento? E aí também vou separar aqui em alguns blocos para a gente falar de alguns serviços específicos. Então, se eu estou falando de uma manicure tradicional com o nosso método, que é o método com a cureta e o emoliente, a gente leva em média 30 minutos. Se a cliente decidir fazer a remoção da cutícula também finalizada pelo alicate, aí a gente leva 40 minutinhos. Um pedicure, a gente tem uma média aí também de 45 minutinhos se finalizada com alicate. Se for no nosso método, também 30 minutos. E aí, pensando em alongamentos, eles variam bastante, né? Então, eles variam do método, se for um alongamento de fibra, leva um tempo específico, se for um alongamento de gel na tip também, leva um outro tempo. Eu costumo dizer que a nossa ideia sempre é padronizar o tempo de atendimento, considerando todas as profissionais que atendem aqui no espaço. Mas também nem sempre é possível, né? Tem clientes que chegam aqui com um leito saudável, tem clientes que chegam com leito de unha um pouquinho mais curtinho, então depende. Mas a gente tem uma média de alongamento de unhas aqui na unidade, já considerando cuticulagem e esmaltação simples, de até 2 horas. E aí, além desses serviços que eu já comentei aqui, o nosso Spa dos Pés também, ele tem aí um tempo de serviço de até 1 hora, já com cuticulagem, esmaltação, esfoliação, hidratação e tudo mais. Como que a gente faz o controle do nosso fluxo de caixa? Hoje a gente tem um sistema que nos ampara, eu não vou falar o nome do sistema aqui, mas é um sistema que a gente contratou logo que a gente iniciou na franqueadora para nos amparar nisso. Então, nesse sistema, a gente consegue colocar todas as nossas entradas, né? Tudo que a gente faz de atendimento aqui na unidade, tudo que a gente recebe dos clientes, a gente lança nesse sistema. As nossas saídas, seja para pagamento das contas que são recorrentes, ou seja para compra de insumos, então a gente tem hoje um caixa bem controladinho através desse sistema. E aí, qual que é a estratégia que a gente adota para manter o nosso fluxo de caixa saudável, digamos, né? Primeiro que a gente olha diariamente esse fluxo de caixa, então tudo que aconteceu no dia a gente faz o lançamento, seja de entrada ou de retirada. E aí, toda segunda-feira, então vivemos uma semana, além de olhar diariamente, toda semana, fechamos a semana, segunda-feira a gente faz uma análise mais apurada, para a gente entender se teve desvio, para a gente entender se nosso orçamento está dentro do previsto, e se não, quais são as oportunidades que daí a gente vai recorrer. Quando isso não está saudável, a gente vai levantar a mão para os nossos fornecedores, a gente vai pedir mais prazo, a gente vai pedir desconto, a gente vai fazer algumas estratégias para pagamento à vista para daí ganhar desconto e não perder ali margem de fluxo de caixa e por aí vai. Como funciona o processo de orçamento aqui na unidade, né? Então a gente costuma, eu e meu sócio, que é meu esposo, a gente sempre senta, a cada 3 meses a gente constrói um orçamento. A gente não faz um orçamento anual, porque é imprevisível, né? Não sei, você empreende, você deve saber que a gente não lida com previsibilidade. Então a gente constrói um orçamento para 3 meses, mas a gente acompanha mensalmente. Então a gente tem uma verba específica para pagamento de comissão, a gente tem uma verba também específica para compra de insumos, e aí quando o insumo, que ele não é tão prioridade, ele acaba e a gente não tem mais orçamento naquele período, a gente não compra, a gente posterga, a gente segue bem a risca para daí não furar ali o orçamento. E quando a gente tem que furar, porque às vezes acontece da gente não lidar com o previsto, a gente tem sempre que entender qual que é a justificativa e se ela é cabível e se ela é saudável ali para aquele momento. Mas a gente faz a construção para 3 meses, mas a gente sempre acompanha aí durante o mês.
qual que é a importância da gente ouvir as nossas clientes e daí coletar o feedback delas, né? A gente está aqui por elas, para elas. Então, ninguém melhor do que elas para nos dizer se a gente tem sido acolhedora no atendimento, se a gente tem feito uma entrega de serviço com qualidade dentro da expectativa dela, né? Então, a gente tem adotado uma estratégia que é a cada semana, uma vez por semana, normalmente às segundas-feiras, a gente pega todas as pessoas que foram atendidas do domingo passado até o domingo daquela próxima semana e a gente vai mandando os alertas e pedindo para que elas nos avaliem. E aí pode vir tanto avaliação positiva quanto não positiva. E a gente usa todas essas informações e avaliações para aprimoramento da unidade, para que a gente consiga melhorar o atendimento e a qualidade do serviço, para que a gente siga crescendo e atendendo cada vez mais pessoas. E aí essas avaliações, como que elas também nos ajudam, né? Porque as avaliações positivas e não positivas, elas nos impulsionam, né? Então, para melhorar quando não são positivas e para potencializar quando positivas. E aí ela ajuda o estabelecimento a crescer, a alcançar novos públicos. Você imagino também que quando vai contratar algum serviço, você vai consultar, você vai dar uma olhada, né? Então, é importante a gente ter uma nota de relevância para que a gente tenha autoridade, para que a gente ganhe essa credibilidade. Ninguém vai contratar um serviço que tem uma avaliação, de repente, não tão boa no Google. Então, a gente leva isso muito a sério. A gente quer cada vez mais tá ali no topo para que a gente consiga ganhar essa credibilidade, conquistar mais pessoas aqui para a unidade. A estratégia de marketing que a gente tem utilizado aqui na unidade é sempre feito campanhas, então seja campanha para lojista, e aí a gente faz bem pontual, né? Hoje a gente já tem uma base de clientes bem grande, bem sólida, e a gente utiliza dela para mandar algumas chamadas das campanhas via WhatsApp mesmo, e isso tem funcionado muito bem. E quando não, a gente também utiliza o Instagram. A gente tem 3 turnos na unidade, então do primeiro turno das 10 às 18, digamos, elas têm tarefas específicas que envolvem mais abertura de loja. As pessoas e o time que trabalham das 11 às 8 têm atividades mais intermediárias, que é revisitar carrinho, revisitar kit, se está tudo preenchido e organizado para as próximas clientes, verificar lixo, se precisa retirar o lixo, se precisa esvaziá-lo ou não. E eu tenho o turno da noite, que trabalha da 1 às 9 ou das 2 às 10, que daí são outras atividades que envolvem fechamento de loja. Então é essa rotina que eu quero estabelecer aqui para o time, e eu também quero nomear algumas guardiãs, porque a gente sabe, não é sempre que eu estou na unidade, a gente sabe que se não tiver guardiã ali para garantir a rotina, é muito difícil a rotina sair como esperado. Então basicamente é assim que a gente se organiza. E aí, pensando nessa equipe que a gente reconstruiu, eu tenho 15 pessoas que são fixas, e como que é a divisão? Hoje eu tenho 2 pessoas que trabalham na recepção, uma que cobre o horário da manhã e uma outra que cobre o horário da noite, da tarde para a noite. Eu tenho 6 alonguistas que são fixas, que estão aqui comigo, e as outras são manicures tradicionais, que daí fazem esmaltação em gel, spa dos pés, banho de gel, que são atividades ali intermediárias. E as atividades complexas eu tenho ali as 6, como eu disse, que também são fixas. Hoje eu tenho só uma pessoa na unidade que é freela, que trabalha de domingo a segunda, e aí ela vem num horário também específico. A gente tem se organizado assim, mas confesso que em dezembro tá uma loucura, a gente espera ali contratar mais umas 6, 7 pessoas para dar conta da demanda. Quais os tipos de alongamento que a gente oferece aqui que você pode vir contratar? A gente oferece 2 hoje, tá? Então, o alongamento de fibra e o alongamento de gel nativo. Qual que é a diferença entre um alongamento e outro? Produto utilizado, tá, gente? E tem clientes que dizem que o alongamento de fibra entrega mais naturalidade, mas tem outros clientes que dizem que não sentem tanta diferença.
Mas falando aqui do alongamento de fibra, hoje ele é mais procurado para quem tem unhas roídas, que tem o desejo de alongar, ou também para pessoas que roem as unhas, que não têm unhas tão curtinhas e roídas, mas que gostariam de parar de roer. Então, a ideia das clientes de buscarem esse método é para, de repente, parar de roer ou deixar a unha ali mais compridinha. Então, o que o alongamento oferece? Naturalidade, resistência, brilho intenso por 15 a 20 dias no máximo. Tem cliente que volta aqui com esse mesmo alongamento em 30 dias para daí fazer a manutenção. E aí o alongamento de gel na tip, ele também é um alongamento de unhas, mas a diferença é que ele usa tip. O que é essa tip? Pensa numa unha postiça. Então a base, a construção do alongamento de gel na tip é feito com a unha postiça. Mas também entrega naturalidade, durabilidade, tem sido serviços bastante procurados aqui na unidade, a gente tem crescido bastante nesses dois métodos. E aí, pensando nos alongamentos, qual que é o produto que a gente precisa repor com mais frequência, né, digamos? As lixas, né? Então, tudo que a gente utiliza na cliente é para cliente, então é tudo muito descartável aqui. Então, eu falo da lixa banana, que é uma lixa que faz o polimento, que faz o refinamento desse alongamento. Eu tenho as luvas que são utilizadas pela profissional, que também precisa ser descartado. Nós temos os palitos, nós temos as mini lixas. Então, todos esses produtos que são utilizados em mesa para alongamento, eles precisam ser descartados de imediato. E se não descartados, oferecidos para que a cliente leve para casa. E daí, se ela quiser, ela volte aí na manutenção ou no próximo atendimento, trazendo essas lixas que daí foram entregues no primeiro atendimento, por exemplo. Qual que é a importância da gente ter um estoque controlado? De novo, orçamento. Se eu não controlo o estoque, eu estouro o orçamento ou eu faço escolhas ruins. E aí, o que eu tô falando de escolhas ruins? Fornecedores que não entregam bom preço, que não entregam bom prazo. Às vezes, estoque que eu tenho produto, se eu não controlo, eu vou comprar repetido, então eu acabo duplicando. Isso é dinheiro, estoque parado. Então, é sempre importante a gente ter essa organização para que a gente consiga ter um fluxo de caixa saudável, uma unidade saudável aí e bem sucedido. Quais outros produtos, né, além dos esmaltes que são fabricados pela Unhas Cariocas? Eu não sei se você sabe, mas a Unhas Cariocas investiu recentemente na Alona. É uma fábrica hoje que fabrica, inclusive, todos os produtos do Unhas Cariocas. Então, nós somos fábrica também, tá aí dentro da rede. E aí, eles oferecem não só os esmaltes, mas a gente tem base fortalecedora, hidratante de cutícula, nós temos um antifúngico, temos hidratante e esfoliante, tem nossa cera, que é própria, e os chinelos. Tudo isso é fabricado ali pelo Unhas Cariocas e a gente fornece aqui nesse espaço. As clientes gostam bastante e tem muita credibilidade. Pensando em como que a gente se prepara para o lançamento das coleções ali liberadas pelo Unhas Cariocas, a gente tem uma comunicação bem bacana com o franqueador. Então, toda vez que tem alguma novidade, o franqueador abastece as franquias e eles também sugerem as campanhas e como que a gente daí pode promover dentro dos espaços. Então é sempre alinhado ali com a franqueadora, pegando as sugestões e os ganchos, obviamente, de cada região, mas a gente se prepara da melhor forma. Então, sempre que tem algum lançamento, a gente faz uma compra antecipada, a gente divulga no Instagram, a gente faz uma divulgação também, como se fosse uma mala direta ali também no WhatsApp, para que as clientes saibam que a gente tem esse produto na unidade, que elas podem adquirir aqui conosco. Quando a gente fala de limpeza na unidade, ainda mais a unidade Unhas Cariocas, que vende, que promove, que entrega, é a questão da biossegurança. Então a higiene, ela está muito ligada à biossegurança que a gente oferece para as nossas clientes. Então quando a pergunta é como que a gente se organiza, é o tempo inteiro, não tem um dia ou uma hora pontual para a gente fazer essa limpeza. Eu costumo dizer aqui para o time, se a gente mantém, a gente não precisa ter uma data para fazer. Então, eu costumo dizer que a limpeza ela engloba desde varrer o chão, desde passar um pano nas mesas depois de cada atendimento, de jogar as coisas que são descartáveis pós cada atendimento nos espaços que são específicos para descarte, esterilização sempre o tempo inteiro. Então, liberou um atendimento, sobe com o alicate, sobe com a espátula e a cureta, já coloca no detergente enzimático que é específico para a higienização dessas ferramentas.
depois lava, esfrega com escovinha em água corrente e depois coloca no papel de autoclave para daí seguir o ciclo de esterilização. Mas é isso, reforçando, higiene o tempo inteiro, a toda hora. É um ambiente em que atende muitas pessoas todos os dias, né? Então, se a gente deixar para fazer no final do dia, ou só no começo do dia, ou só no horário intermediário do dia, alguma cliente vai sentir a diferença, vai sentir que o espaço não está bem higienizado. Então, a gente faz isso o tempo inteiro e sempre quando a gente identifica uma necessidade pontual, a gente está ali de forma proativa a fazer. E como que a gente realiza a esterilização aqui dentro da unidade das ferramentas? A gente tem um mezanino, como diz, né, a vigilância sanitária, a gente precisa ter um espaço de esterilização que ele seja um espaço apartado do restante do salão. Então a gente tem isso aqui na unidade, é super importante, se você não sabia agora sabe. E aí, como que funciona esse processo, né? A gente pega todas as ferramentas utilizadas para uma cuticulaggem, por exemplo, que é um alicate, uma cureta e uma espátula, e a gente leva para esse mezanino, para essa sala ali individualizada, para deixar essas ferramentas imersas na água com um detergente enzimático, que ele é próprio para a eliminação ali das bactérias. Depois a gente vem com uma escovinha esfregando essas ferramentas em água corrente para eliminar qualquer tipo de resíduo de cutícula ou bactérias que tenha nessa ferramenta. Depois disso, ele vai para um envelope de autoclave fechadinho, como manda o figurino, e aguarda ali a gente, de fato, acumular mais ou menos uns 10, 12 alicates por dia para daí seguir uma sequência de esterilização dentro da autoclave. E um parênteses, né? Anteriormente, se fazia a esterilização dos alicates em alguns espaços em panelinha. Isso não é mais regulamentado, então se você não sabia, fique sabendo que a esterilização hoje, pela vigilância sanitária, ela só é aprovada pela esterilizadora, e a gente também tem ela aqui. E aí, como que a gente se mantém atualizada aqui, né? Eu não costumo fazer a unha o tempo inteiro e todos os meses dentro do espaço. As meninas aqui do time, elas sabem, eu não costumo fazer minha manutenção de alongamento ou manicure, seja tradicional, spa dos pés, sempre aqui. Eu gosto de ir em várias regiões, em vários espaços, para daí entender o que as pessoas estão fazendo, quais os produtos que elas estão utilizando. Eu aproveito nesses momentos para fazer e construir uma rede de networking, para fazer benchmark. Então, eu sempre estou o tempo inteiro passando, fazendo algum tipo de serviço em outros espaços para daí conseguir coletar informações. E aí as pessoas podem pensar, então você vai nos espaços para coletar informações. Sim, né? E eu costumo sempre me apresentar, dizendo que eu sou proprietária de uma unidade, e daí a gente faz troca de figurinhas. Eu acho isso super saudável, inclusive eu falo pro meu time todo aqui, né? Vão buscar se abastecer e conversar com pessoas do mesmo ramo, porque só assim a gente consegue se desenvolver e aprender. A estratégia de marketing que a gente tem utilizado aqui na unidade é sempre feito campanhas, então seja campanha para lojista, e aí a gente faz bem pontual, né? Hoje a gente já tem uma base de clientes bem grande, bem sólida, e a gente utiliza dela para mandar algumas chamadas das campanhas via WhatsApp mesmo, e isso tem funcionado muito bem. E quando não, a gente também utiliza o Instagram. Então a gente tem sempre entendido como que a gente se organiza com relação às campanhas, né? A gente entende período. Mês de carnaval a gente julga que a campanha X vai dar certo, Halloween a gente também julga que uma outra campanha vai dar mais certo. A gente tem trabalhado com a necessidade também do mercado. O que o mercado tem nos provocado, a gente tem trazido aí como oportunidade para a gente liderar algumas campanhas aqui e atrair novos públicos. Bom, pessoal, já estamos chegando ao fim. Para você que ficou até aqui, eu espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. Se você já conhece, vou pedir para que você nos indique. Se você ainda não conhece, anota aí. Unhas Cariocas, Shopping SP Market, nós estamos localizados na Avenida das Nações Unidas. Não esquece. E para você, canal Empreender, assistir já é um bom negócio.